Boa noite. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Isilda. Estou contente de estar aqui e ter a oportunidade de falar para vocês. E também estou contente de estar entre amigos, entre os dois aqui, a professora Isilda própria, que participou, inclusive, de toda a minha formação, qualificações, banca de doutorado, enfim. Eu também, para insistir nesse tópico, fico contente de poder hoje ter a ocasião de me exprimir livremente acerca de um problema que foi, de fato, uma questão premente para mim ao longo da minha formação, principalmente no primeiro e no segundo ano do mestrado, em que eu pude ter, ou talvez em que eu me conferi a liberdade de investigar textos que não diziam respeito imediato à minha pesquisa. E essa investigação de textos paralelos, os nomes não vêm ao caso, todos dentro da história da filosofia ou da história e filosofia das ciências, me levaram a pôr em questão o método, ou pelo menos uma certa tradição, na qual eu entendo que eu tenha sido educado. E eu entendo que essa mesma tradição talvez seja a da maior parte dos professores que vocês têm ou vão ter aqui na universidade. Então eu entendo que seja possível que nós compartilhemos e que eu compartilhe com você e que vocês e talvez seja de interesse essa reflexão. Eu vou fazer uma leitura de texto, espero não ser monótono, mas eu achei que convinha para a abordagem do tema. Eu começo então falando de um texto clássico dentro da formação em filosofia, dita francesa, A Religião de Platão, de Victor Goldschmidt, que foi traduzido por Oswaldo Porchat e sua esposa. Eu esqueci o nome dela, perdão. Ieda. Então, em seu prefácio introdutório ao livro A Religião de Platão, de Victor Goldschmidt, Oswaldo Porchat sublinha, cito, a necessidade de compreender-se a religião em Platão na sua inserção natural no contexto filosófico. O José falou bastante de contexto, eu espero aprofundar essa ideia. Ora, o que Porchat e Goldschmidt entendem por inserção natural no contexto filosófico? Porchat responde: inserção natural no contexto filosófico, isto é, no seu caráter de momento interno a ser apreendido segundo as articulações de uma estrutura global de que recebe sua plena significação. Parafraseando livremente, trata-se, portanto, de um problema de método que deve proporcionar uma apreensão da estrutura global da filosofia, estrutura essa que se apresenta em um momento, ou seja, de modo inteiramente dado em um só instante, ou seja, sincrônico. Essa palavra é uma palavra cara dentro de um contexto estruturalista. Aos olhos de Porchat, ao problema do método em história da filosofia, ligam-se, por sua vez, dois textos canônicos, só cito os títulos, quem tiver interesse em se aprofundar. Um é a comunicação de Victor Goldschmidt, intitulada Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos, e o artigo, segundo lugar, de Martial Guerroux, intitulado O Problema da Legitimidade da História da Filosofia. Esses dois textos são considerados por Porchat, cito, uma longa citação, como os dois momentos mais altos da metodologia científica em história da filosofia,
em que se patenteia a preocupação de fazer da história da filosofia uma ciência rigorosa e em que se buscam as regras que permitem alcançar, na exposição e interpretação dos sistemas filosóficos, uma real objetividade. Sempre Porchat, objetividade que consiste na reconstituição explícita do movimento do pensamento do autor, refazendo seus mesmos caminhos de argumentação e de descoberta, segundo seus diversos níveis, respeitando todas as suas articulações estruturais, reescrevendo, por assim dizer, segundo a ordem das razões, a sua obra, sem nada ajuntar, entretanto, que o filósofo não pudesse e devesse assumir explicitamente como seu. Fim de citação. Embora essas palavras possam parecer carregadas de uma pretensão exacerbada de objetividade para o historiador da filosofia dos dias de hoje, entendo que elas continuam a animar a praxis de grande parte daqueles que, como eu, identificam-se como historiadores da filosofia. Pouco mais de 50 anos apenas nos separam do momento em que Porchat as escreveu. Todo estudante e todo professor de filosofia continua munindo-se de critérios para distinguir a boa da má leitura, a leitura rigorosa do dogmatismo e do historicismo. Todos nós ostentamos critérios para distinguir as eventualidades históricas das ideias dentro de um trabalho acadêmico da história da filosofia. Com muita frequência, apartamos as opiniões, os dados biográficos, as particularidades das controvérsias do passado, os usos e costumes, os estilos literários, os idiomas, etc., das ideias filosóficas verdadeiras. Essas ideias instauram uma clivagem dentro da filosofia estudada. Diante delas, todo o resto nos parece resto, todo o resto nos parece acessório. Dentro do campo da história da filosofia, não consigo ver essa distinção como uma caracterização imprecisa. Agimos como se existisse essa relação hierárquica entre as ideias de uma filosofia e seus acidentes. Trata-se de uma questão de atitude diante dos textos filosóficos. Essa atitude certamente tem uma origem histórica, a saber, a própria historiografia que os franceses, por décadas, ensinaram na Universidade de São Paulo, e entendo que ela ainda seja reproduzida. Não vou me ater a detalhes de caracterização da prática pedagógica que, de geração em geração, nos faz reproduzir essa atitude. Também não acredito que seja possível cercear essa prática pedagógica de modo preciso, pois aquilo que Porchat enunciava é, no meu entender, apenas a explicitação verbal de regras que não necessariamente devem ser explicitadas para que a pedagogia funcione. Sobretudo, não pretendo me concentrar na caracterização dessa prática pedagógica nesta conversa que temos hoje, porque, afinal, acredito que ela seja bastante proveitosa na formação do estudante de filosofia. Quem não se confrontou com as dificuldades de ler textos filosóficos, digamos, com rigor de método, perdeu, na minha opinião, uma boa oportunidade de constatar como esse método de leitura é realmente eficaz quando exercitado sobre alguns textos do racionalismo clássico. Parece consenso que a leitura estrutural bem feita chegou a resultados extraordinários e que funciona efetivamente como pedagogia, uma vez que prepara o estudante de filosofia àquilo que ele fará, talvez, para o resto de sua vida: ler textos e interpretá-los. Foi, aliás, com intuito eminentemente pedagógico que essa leitura foi introduzida na Universidade de São Paulo, segundo Paulo Arantes, para que a comunidade filosófica local deixasse de lado os manuais e folhetins em proveito da leitura hábil dos textos filosóficos originais. Se volto a essa questão de método,
é porque pretendo questionar a hegemonia da atitude que penso estar na base tanto da leitura estrutural, que se arroga o nome, quanto de grande parte do que fazemos hoje como história da filosofia. Porchat assim encarava a questão, cito: é certo que uma tal atitude, própria a quem não quer julgar um autor, mas compreendê-lo, exige um esforço penetrante de inteligência, uma rigorosa disciplina intelectual, a ausência de todo preconceito e dogmatismo. Fim de citação. Ou seja, é preciso, por um lado, criar uma disciplina tal que nossa atenção flutuante não nos dá normalmente, donde a necessidade de uma pedagogia sólida. Por outro lado, essa atitude, continua Porchat, cito, exige que o intérprete se faça discípulo, ainda que provisoriamente, e discípulo fiel. Fim de citação. Nesse ponto, Porchat investe contra certo relativismo em moda que leva alguns a recusar, cito, a própria possibilidade teórica dessa objetividade desejável para todo historiador. Fim de citação. Porchat investe contra aqueles que acreditam refutar, mas o fazem sem conhecerem o autor que pretensamente refutam. De fato, contra essa gratuidade do julgamento, a pedagogia pretende ser fulminante. Será preciso compreender, e compreender bem, antes de criticar. Conhecer antes de criticar. Todos parecem estar de acordo com esse princípio. Ocorre, no entanto, que o compromisso exigido pela pedagogia estruturalista é tamanho que, ao final e ao cabo, o estudante de filosofia torna-se pesquisador, e é bem provável que o pesquisador continuará fiel a seu compromisso, se bom aluno foi. Releiamos esta máxima. A história da filosofia como ciência rigorosa exige uma atitude, e essa atitude, cito, exige que o intérprete se faça discípulo, ainda que provisoriamente, e discípulo fiel. Fim de citação. É o princípio da moral provisória de Descartes que encontramos aqui. Se não é possível formular um julgamento com rigor de método de sua estrutura global. No entanto, como afirmava Porchat, enquanto realizo um esforço penetrante da inteligência, enquanto adoto uma rigorosa disciplina intelectual, encontro-me, expressão do autor, na ausência de todo preconceito e dogmatismo. Quer dizer, uma vez que o esforço de investigação é árduo e não se realiza num só instante, preciso adotar uma moral provisória. O sujeito que ainda não encontrou a moral científica, capaz de se impor irresistivelmente e pela única força da verdade, deve respeitar os hábitos e costumes do país onde ele próprio se encontra. Da mesma forma, o estudante que ainda não chegou à apreensão da estrutura de uma filosofia deveria fazer-se discípulo do filósofo estudado, pois o discípulo fiel é o único capaz de aceder à apreensão rigorosa da estrutura. Diante disso, a pergunta que não quer calar é: deixaremos de ser discípulos? Para julgar é preciso aceder à estrutura. Então, para chegar lá, faço de mim um discípulo. Quando acedi à perfeita compreensão, permaneço com a mesma atitude, pois só intuo a estrutura enquanto permaneço discípulo. Para julgar e criticar, portanto, teria de mudar minha atitude desde a raiz, de modo que teria de ignorar também provisoriamente que, logo que me fizer discípulo, intuirei a estrutura. Ademais, se deixar de ser discípulo, terei de mudar aquela atitude em que me disciplinei a permanecer anos a fio, enquanto me dedicava à pesquisa de um só filósofo. Por essa alternativa, me parece impossível, portanto, compreender e julgar a um só tempo. Só julgo porque não compreendo, e ao compreender não julgo. Penso que essa atitude de fidelidade continue a ser a de muitos pesquisadores atualmente.
De fato, há indícios amplamente reconhecidos de que dessa atitude historiográfica nos dias de hoje, embora não sejam e nem devam ser tratados como contrapartidas do assim chamado método estrutural. Como indício de que essa atitude ainda anima a pesquisa em filosofia, refiro-me, sobretudo, à especialização exagerada que continua a existir na filosofia, apesar da apreciação negativa que se faz desse fenômeno. Entendo que essa especialização não se manifesta no estudo autoral. Por exemplo, antes, o estudo autoral me parece um resultado da atitude que um dia se aprendeu e que também se forma a partir de um arsenal de valores acerca de estudos autorais que se ouve falar em sala de aula e pelos corredores. Eu mesmo me coloco dentro dessa crítica, uma vez que minha tese propôs-se como um estudo autoral e cuja crítica eu vim a fazer enquanto já a realizava. Enfim, o estudo autoral parece-me resultar de certa maneira de formular problemas a partir dessa atitude do discípulo fiel. Uma vez que é muito difícil realizar estudos que levem em conta toda a bibliografia de um filósofo, é possível propor o estudo de um problema ou de um conceito dentro de uma filosofia. Porém, embora a amplitude do estudo seja distinta, a atitude continua a mesma. Na tentativa de contornar essa atitude, alguns concebem outras formas de colocar problemas, como a comparação entre filósofos ou os estudos temáticos. Ainda assim, é sempre possível fazer com que o estudo de dois ou mais autores seja a compreensão disso que, dentro da pedagogia estrutural, nós poderíamos chamar de contexto interno. É perfeitamente possível fazer o estudo comparativo entre duas filosofias consideradas como mônadas, dotadas apenas de contexto interno. O pretenso diálogo entre essas mônadas, estudadas sucessivamente em seus contextos internos, será o resultado do cotejo realizado pelo próprio historiador da filosofia, sem que nada se diga, por exemplo, a respeito dos contextos externos a essas mônadas. Em última análise, seria possível realizar estudos comparativos seria possível realizar estudos comparativos de filósofos que nunca sequer se leram entre si. O que resultaria desse diálogo? Não há história que os aproxime, não há fatos que tenham compartilhado. Por exemplo, Rafael de Sanzo reuniu a escola de Atenas na unidade de uma representação. Seu afresco, situado no atual Museu do Vaticano, faz com que mais de uma vintena de filósofos conversem, embora muitos deles não tivessem realmente conversado entre si, e os representa individualmente mediante uma técnica homogênea que os próprios filósofos e suas próprias épocas, não conheceram. A liberdade que Rafael de Sanzo tomou, no entanto, assenta-se perfeitamente na liberdade da arte e do artista. No caso da comparação entre filósofos extremamente distantes entre si, a comparação externa dos contextos internos a cada um deles aproxima-se da comparação estética. Numa tal circunstância, o historiador da filosofia cria o espaço da comparação, assim como a ceramografia reúne em um mesmo salão de museu peças díspares, cujos artesãos nunca souberam da existência um do outro, nem de suas técnicas respectivas. Assim como o estudioso de cerâmicas antigas, o historiador da filosofia que compara filosofias parecerá fazê-lo por puro prazer estético ou curiosidade. Poderá dizer que tal ou tal ideia ajuda a compreender sua própria civilização, mas essa ideia estará historicamente tão afastada da filosofia do outro autor comparado
quanto de sua própria. Teria eu uma solução para todas essas questões? É claro que não. Os estudos temáticos, embora me pareçam muito mais interessantes, também estão sujeitos às mesmas observações, pois os argumentos arrolados para tratar de um tema podem ser eles próprios pequenos átomos comparados mediante seu único contexto interno. Acredito que a historiografia filosófica, assim como muitas outras, esteja sujeita a problemas intrínsecos ao seu próprio objeto. Os partidários da leitura estrutural haviam colocado esse problema com clareza, mas a atitude de discípulos fiéis era o recurso de que se valiam para eliminar o problema. É sem dúvida um recurso possível e, repito, que chega a resultados belíssimos. No entanto, não é livre de problemas. Os principais teóricos do método estrutural definem assim nossa condição. A historicidade da filosofia não se assemelha à historicidade das ciências. Na história da filosofia não há progresso, de modo que nenhum sistema filosófico torna-se ultrapassado. Sem possibilidade última de refutação, os estruturalistas entendem que os sistemas de filosofia que estudamos como clássicos são formados por uma intenção de verdade. Estudá-los significa, portanto, refazer o percurso em que a intuição do filósofo se explica e se inventa através do verbo. Não há, porém, critério extrínseco que refute uma filosofia, de modo que todo contexto externo, contraposto ao contexto interno da filosofia, poderá desnaturar uma filosofia no que ela tem de mais específico, isto é, em sua intenção de verdade. Se não formos capazes, e aqui eu concluo, de resolver de uma vez por todas as dificuldades da história da filosofia, penso que haja saídas efetivas, embora comedidas. Entendo que uma boa forma de incorporar o contexto externo à obra seja permitido através da erudição histórica. Não me refiro à erudição pela erudição, mas àquela que permite o maior número possível de associações entre eventos e autores do contexto externo. Também entendo ser importante refletir sobre o papel das instituições no desenho das grandes filosofias, como o Giuseppe acabava de fazer. Grande parte dos autores que estudamos e que de alguma forma foram retidos pela história, participou de instituições que, se não o consagraram, foram um elemento importante ou necessário em sua consagração. Por fim, penso que seja da maior relevância levarmos em conta o modo concreto de produção do conhecimento filosófico atual, comparando-o com o modo como se fazia filosofia no passado. Lembro-me de assistir a uma palestra na qual um filósofo da velha guarda afirmava que, nos anos de 1960, a Biblioteca de Filosofia da Universidade de São Paulo tinha pouco mais de 200 exemplares. Em contrapartida, hoje sofremos, na verdade, pela necessidade de selecionar bons textos em meio a um enorme ruído de escritos. Mas, acima de tudo, hoje dispomos de ferramentas que nos permitem ampliar consideravelmente nosso horizonte de pesquisa. Não me refiro à Wikipedia e demais plataformas de vulgarização que cumprem um papel à sua maneira. Refiro-me, por exemplo, a empreitadas geniais como as da Biblioteca Virtual da Biblioteca Nacional da França, a Gálica e o Internet Archive. A vastidão desses acervos permite muitas descobertas que só podem interferir em nossa pesquisa. É, porém, tarefa muito ingrata definir como essa interferência poderá ocorrer. Penso, além disso, que este não seja um lugar para fazê-lo. Cumpre notar apenas que, em lugar de concedermos um lugar à história, tentaremos integrar a filosofia à sua história, ainda que para isso tenhamos de abandonar a intuição em proveito de uma aproximação. É isso. Obrigado. Entrando no nosso curso, né? E que algumas questões, na verdade, não se trata só da gente ser generoso, assim, generosa com os
estudantes, mas eu fico pensando assim, o quanto talvez umas discussões como essa, quando eu era caloura, talvez fossem importantes, né? A gente entrou assim na filosofia meio já devendo um monte de coisa, né? Tendo que fazer, ninguém parava muito para falar com a gente sobre essas questões e, sobretudo essa, de relação de história da filosofia, não era tudo muito dado assim, como verdade, tá aí, vai, é isso e segue adiante. Né? Então, a ideia aqui é fazer algumas perguntas um pouco elementares, talvez, para a gente poder não só aproximar, né, nos aproximarmos todos, mas talvez, acho que até me aproximar daquela estudante também que eu fui um dia e nunca pude fazer essas perguntas, né? Talvez tenha um pouco esse papel, assim, que eu acho, talvez, sei lá, tenha algum valor. Então, eu vou fazer duas, eu não vou dirigir a ninguém, cada um responde. Então, apesar de que essa que eu vou fazer eu acho que talvez tenha mais a ver com uma fala da Tássia. Que, à medida que eu ia pensando nas perguntas que eu poderia fazer para você ia respondendo, sabe? Isso foi assim, tá. Porque justamente há pouco tempo comecei a ler também Lévi-Strauss, comecei a me interessar muito por essa área de antropologia e biologia. E essa relação um pouco de repulsa e proximidade com o conceito, com a história, parece que é a questão, né? Sim. Ora, a filosofia é um estorvo, é alguma coisa que só atrapalha a vida de um pensador, né? Ora, eles estão meio produzindo conceitos também, né? Eu não conheço praticamente nada do Viveiros de Castro, mas eu sei que ele lê muito Deleuze e produz conceitos muito. Produz conceitos, né? Conceitos. Então, e ele é discípulo do Lévi-Strauss, que, puxa, produzir conceito é bem o que não vem ao caso, né? Não vem ao caso. Claro, tá bom, produzir conceito, produzir mitos, talvez esteja mais ou menos no mesmo. Então, um pouco, se você pudesse retomar, você falou isso muito demoradamente, mas talvez se a gente pudesse retomar um pouco, essa relação, então, entre história, conceito e estrutura, porque a ideia de estrutura tem aquela ideia de uma coisa objetiva, né, que está dada e que é muito diferente de como a gente pensa a história, que tá, tudo bem, não é subjetivo, estrito sensu, mas também não é algo. Então, se pudesse falar um pouco dessa relação então, entre produção do conceito, história, conceito e estrutura. Né? E aí eu acho que se liga de alguma maneira também com essa fala deles, e é outra questão que eu queria falar, professor. Uma das... Vocês vejam só, né? Nós estamos aqui falando num debate sobre as ciências humanas, a relação com a filosofia, a história da filosofia, e aqui na nossa Unifesp nós temos uma disciplina, no primeiro ano, que chama Leitura e Interpretação de Textos Clássicos, e que ela é dirigida não só para os alunos de filosofia, mas todos os estudantes que entram em todos os cursos são obrigados a fazer, é uma disciplina obrigatória, todo mundo tem que fazer e é feita no primeiro ano. E no segundo semestre é filosofia geral. Bom, inevitavelmente o que a gente trabalha nessa leitura e interpretação de textos clássicos é essa leitura interna, análise de texto, o que a gente chama de leitura estrutural. Esse texto do Goldschmidt, a gente sempre volta a ele, não é esse que o Marcos apresentou. No entanto, aqui a gente está falando um pouco do caminho oposto, né? O quanto que a gente pode se apropriar das outras disciplinas para fazer história da filosofia. Acho que até um sentido até mais amplo, filosofia mesmo. Bom, a minha questão então tem a ver com relação então entre essa leitura interna, imanente, né? Essa leitura que busca entender a estrutura, né? Para mim, uma das coisas que caracteriza muito essa leitura é como se
se o historiador da filosofia, né, quem vai fazer essa história da filosofia a partir de leitura estrutural do texto, ele se coloca quase como uma figura neutra, né? Então, e é o que permite falar quase de boca cheia, assim, não, eu sou historiador da filosofia, eu não sou filósofo. Por quê? Porque eu sou uma espécie de sujeito neutro, né? Que fala, né? Se vocês têm muito, o filósofo por ele mesmo, né? Quer dizer, é ele que está falando, né? É uma expressão que sempre me pareceu muito curiosa, né? Tá o filósofo por ele mesmo, alguém por ele mesmo. O historiador da filosofia se apresenta quase como uma figura neutra. Enquanto essa outra, que vocês expôs, Giuseppe, muito bem, né, que é essa que busca um contexto e que ficou muito claro que não se trata de explicar de maneira causal o texto, né, dizer, não, ele escreveu isso porque naquele momento estava acontecendo tal coisa e ele tinha que escrever isso, não se trata disso, mas essa ideia de enriquecer justamente o modo de interpretar o próprio conceito, você traz elementos exteriores históricos, sobretudo, respeito à ação, à vida, documentos que enriquecem justamente a leitura. Bom, essa construção contextual, né, de um contexto, é impossível ser neutra. Né? Ela é impossível ser neutra. Quer dizer, de certo modo, o próprio historiador da filosofia está se expondo, né, inteiramente. Ele está falando da sua história, não é quase, né? Não é no sentido, sei lá, idiosincrático, mas... E aí, nesse sentido, a própria ideia de distinguir, então, história da filosofia com filosofia, enfim, é um pouco essa, assim, ainda cabe muito, tudo bem, a gente está falando de produção de conceito, mas na medida que você está construindo ali aquela história toda da filosofia, bom, você está quase reinventando a filosofia. Quando a gente faz, né, uma coisa que a gente aprende quando vai fazer leitura interna, é sempre assim, segundo não sei quem, né? Você nunca se posiciona, né? Sempre alguém que falou, alguém que disse, você está sempre protegido, né, por uma série de outras figuras que falam, né? Não sou eu, como o ator, né, que diz assim, não fui eu, foi o personagem, né? Então, e já quando você vai fazer esse outro tipo de história, não tem muito como você se proteger, né? Você está inteiramente exposto. Então, essa própria ideia de produzir história e história do pensamento, produzir pensamento e produzir história do pensamento, enfim, essas distinções também não ficam um pouco, sei lá, passadas, ficam um pouco... Para começar, são essas coisas que eu quero propor. Para começar? Muitas coisas. Depois aí você fala disso. Vocês querem começar? Começa vocês. Descansar um pouco. Você precisa descansar? Descansar um pouco, se eu puder falar alguma coisa, acho que o Giuseppe tem um monte de coisas para falar sobre isso, porque ele tem uma visão mais propositiva do problema, né? Eu entendo que desde o momento em que o historiador se coloque o seu objeto como um conjunto de textos, como um conjunto de traços, já há uma questão de constituição envolvida nessa ação, nessa atividade. Ou seja, essa atividade, enquanto tal, nunca será neutra. E isso, por exemplo, até retomando, né, um dos pontos, já se manifesta desde o momento da constituição filológica de um texto, né? Então a gente lê textos de Aristóteles em que há referências e há traduções a determinados manuscritos, e mesmo o trabalho do tradutor diante desses textos, o que se considera o texto do próprio filósofo, o que se considera um texto apócrifo. Portanto, há uma série de procedimentos que, por mais que estejam recuados na história, não são levados em conta, muitas vezes, dentro dessa prática historiográfica
da filosofia que nós podemos chamar como uma prática normal, quer dizer, uma prática que prolonga sempre os seus interesses, que prolonga sempre uma certa maneira de ver o problema, busca investigar a partir de hipóteses e premissas que já dão uma orientação geral a respeito da resposta que vai se encontrar. Bom, eu acho que essa é uma situação de base, quer dizer, portanto, toda a ação historiográfica é uma ação e não pode ser considerada como uma simples intuição neutra de um conjunto de textos. Como fazer diferente? Bom, eu acho que a melhor forma de se entender como nós podemos fazer uma prática historiográfica distinta é dada pela própria história, no sentido de que nesse conjunto todo fraturado de escolas e tendências historiográficas, nós temos diversas maneiras de se produzir história. Então, por exemplo, dentro do que se chama, por exemplo, de departamento, ou que se chama o departamento francês de ultramar, nós temos um modo de produzir história da filosofia. Dentro de departamentos norte-americanos, ou, por exemplo, tive experiências no Uruguai, por exemplo, eu pude constatar que a tendência analítica é muito mais, ela é preponderante. Então existem diversas, e eu acho que nós também poderíamos fazer, como foi o caso justamente na tendência do Giuseppe, fazer esse apanhado como proposta. Bom, acho que é isso. Quer falar? Eu sou de acordo com você, mas os sociólogos, por exemplo, eles falam sempre eles têm essa noção de construção de objeto. O objeto não está lá, você tem que construir o objeto aplicando esquemas, ideias,